Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do projeto Travessia. É um prazer sempre estar reunido com vocês, falando sobre questões relacionadas às grandes catástrofes que aconteceram no Vale do Taquari, em todo o Rio Grande do Sul, em 2023, 2024. Esse projeto é um projeto que tem a iniciativa do apóstolo Wagner Calheirana, participação direta e um grande apoio da Morada Comum, a ONG de nível internacional que tem participado aí ativamente na propagação de um conceito relacionado à relação das pessoas, a nossa relação comum em que vivemos, aproximação, união e principalmente a relação com a natureza. É uma nova abordagem que a gente traz hoje para o mundo atual e no Vale do Taquari esse assunto ele é dos mais importantes diante daquilo que nós vivemos nos últimos anos, né? Nós temos hoje aqui nosso convidado, juntamente com o apóstolo Wagner, recebendo aqui o pesquisador da história local, Ayrton Engster, grande amigo aí de grandes trabalhos em conjuntos há algum tempo, pessoa que traz muitas contribuições para a região, para a Estrela em particular, um grande arquivo histórico da nossa região. Então, prazer estar com vocês aqui, né? Apóstolo Wagner, por favor, faça a sua contribuição de início. Olá pessoal, meu bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual momento você está ouvindo esse vídeo, esse podcast, mas é um prazer estar aqui de novo com vocês, representando Morada Comum, junto com o Sérgio, junto com o nosso amigo Ayrton. E eu quero que você fique nessa audiência e eu creio que vai ser de muita relevância esse conteúdo para você e acompanhe a gente até o final. Bem, Ayrton, é um prazer recebê-lo aqui, né? Acho que me surpreendeu essa presença e que nós estamos muito focados na questão da enchente, né? E você extrapola esse assunto, né? Você é uma pessoa que tem muito a contribuir, tem uma visão histórica da região, e aí, mais do que nunca, muito importante ter você conosco, porque é natural que muitas vezes nós fiquemos no dia a dia, né? Aliás, é um mal da humanidade, né? Olhar só para o dia de hoje, né? Olha-se para o futuro em busca de algo, mas deixa-se de se olhar para o passado. E nesse passado há muita história, há muito aprendizado, crescemos muito quando temos a sensibilidade de olhar para o passado e você é uma pessoa, é um historiador que tem esse olhar, tem contribuído muito, não só na organização, mas também na propagação, dessa história, né, presente aí em alguns veículos de comunicação da região, né, tem seus artigos assinados, costumo lê-los, gosto muito aí das informações que você traz, né. Então, eh, dentro desse contexto que a gente vem trabalhando do projeto Travessia, né, que vai culminar com um grande evento agora, ainda em março, possivelmente 14 de março, vamos estar aqui com um grande evento envolvendo Estrela e Lajeado, que é um momento de homenagear as pessoas que tiveram atuações, preciosas, né, heróicas durante as enchentes, né. E você, como bom olheiro, né, que observa com muita, eh, perspicácia, cirurgicamente, o que acontece na sociedade, gostaria de ouvir inicialmente, assim, um relato teu, uma visão tua, né, de como você percebeu, de como você viu, como você registrou esses fatos ocorridos, essa catástrofe, né, climática que aconteceu na nossa região, como é que traz um pouco esse teu olhar para a gente também, entender e aprender com a sua visão sobre o que nós vivemos. Por favor, seja bem-vindo. Sérgio Alegria, apóstolo Calheirana, a satisfação muito grande. Me surpreendi, me senti muito honrado pelo convite. Já participei de uma reunião anterior com o pessoal da ONG, inclusive, né, que esteve aqui no Vale do Taquari, nos preparativos para este grandioso evento, que eu já destaco como muito importante, né, de estar colocando em evidência socorristas, pessoas, entidades, né, órgãos públicos que tiveram um papel relevante na questão da última catástrofe ambiental que nós tivemos aqui, que foram, na verdade, as 2 cheias de 2023 e 2024. A minha relação com o rio, o Sérgio, ela vem de longe, eu sou filho de pescador. Depois, nas minhas atividades profissionais, eu desenvolvi um trabalho
em laboratório físico-químico biológico, trabalhando sempre análises ambientais do rio Taquari. Nós recebíamos na nossa indústria essas águas, elas eram analisadas, tratadas, utilizadas no complexo industrial. Depois que elas se tornavam efluentes, eram tratados esses efluentes, analisados, e fazíamos a descarga no rio Taquari com as condições ambientais adequadas. Então, ali eu desenvolvi um conhecimento muito grande sobre o rio, porque a minha relação com o rio passou a ser diária e profissional. E, evidentemente, como todos nós sabemos, as cheias do rio Taquari, elas são recorrentes, né? Em 1873, nós temos relatos da primeira cheia, o que foi determinante para o Antônio Vitor de Sampaio Mena Barreto, fundador de Estrela, fazer o planejamento do centro da cidade sem nada, né, em área de alagamento. Então, ele fez o planejamento do centro. Este mapa, este planejamento que foi realizado pelo fundador de Estrela está no Memorial de Estrela, eu deixei lá para que as pessoas possam lá pesquisar e perceber como que Antônio Vitor, a partir da cheia de 1873, planejou o município de Estrela a partir de 1876, instalando o município a partir de 1882, sem nada, né, deixado como perspectivas para as áreas de alagamento. Nós tivemos diversos ciclos de desenvolvimento em Estrela a partir do rio, e todos eles foram impactados severamente pelas cheias. Eu destaco o primeiro grande ciclo de desenvolvimento de Estrela, em 1924, quando foi construído o primeiro porto. E assim funcionou e desenvolveu Estrela e a região do Vale do Taquari de uma forma fenomenal. Até 1941, quando nós tivemos uma cheia que chegou à cota de praticamente 30 metros, devastando o porto e tudo que estava em torno do porto, na rua Arnaldo J. Dil, ali no centro de Estrela, onde é a cervejaria, onde estava instalada a antiga cervejaria Polar de Estrela. Então, nós tivemos outras situações que a cheia de 1941 e depois outras duas em sequência, em 1954 e 1956, inviabilizaram a navegação, o que levou a região a reivindicar a BR-386, que começou a ser construída em 1960, a partir de uma iniciativa do governador Leonel Brizola, que reuniu os prefeitos, inclusive da região, Aloysio Valentim Schwertner, e eles foram aos Estados Unidos da América buscar recursos para a construção da BR-386, porque não era mais possível a navegação no rio Taquari. E assim nasce um outro ciclo, né? Um outro modal. Instalado ali a partir de 1960 a BR-386, mas a região nunca perdeu, né, de vista a possibilidade de utilizar o rio Taquari como uma via navegável, com possibilidade para o transporte. A partir de 1959, se iniciou o projeto da construção da barragem de Bom Retiro do Sul. E ela só veio a ser concluída em 1976, porque a partir da posse do presidente Ernesto Geisel, ele acelerou o processo de construção do Porto de Estrela, né? A partir de 1977, então, a partir da inauguração dele, há um novo grande ciclo de desenvolvimento. E aí reside o X da questão. Aqui reside o grande problema. Porque a Portobras recebeu recursos da Petrobras para construir o porto. Isso dentro de um Plano Nacional de Desenvolvimento, que é uma outra história importante que a gente pode abordar em outro aspecto, o porquê da construção do porto. Mas o fato é que o porto foi construído pela Portobras com recursos da Petrobras numa cota de 27 metros. Isso passou a falsa segurança para a sociedade que a cota de 27 metros poderia ser uma cota segura, porque a partir da construção por uma Petrobras, por uma Portobras, órgãos federais que têm todas as informações, os melhores técnicos, os profissionais renomados, as universidades que podem contribuir de todas as formas. Então se constrói, então passa
para a sociedade essa falsa segurança. Então se instala o porto, as agroindústrias vão se instalando em torno do porto, e agora nós temos as famílias que vão chegando à Estrela e que vão procurando áreas baratas de alagamento para colocar suas casas. Eu não tinha recursos para adquirir em outras áreas mais nobres da cidade, então foram adquirindo um descontrole nesse momento. Só estou te interrompendo, então não havia, atenção, não havia nesse momento aí nenhuma orientação para que evitasse a construção de casas nessa região, agora sim, né? Não havia nenhum impeditivo, né? Em função da existência do porto, não havia nenhum impeditivo para que as famílias ocupassem essas áreas até então alagáveis. A partir de 1980 que o prefeito Hélio Musco, então ele criou ali o código de posturas e tudo isso. Mas veja bem, Sérgio, pastor Calheirana, nós vivemos naquele momento, assim, um boom de crescimento extraordinário. Estrela não estava preparada, era muita obra chegando, né? Era a Caixa Econômica Federal, o SESI, o Instituto Nacional de Previdência Social, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e tudo isso se instalando ao mesmo tempo, então havia uma necessidade enorme de trabalhadores, e eles foram chegando de todos os lugares. E nós temos ali, pastor Calheirano, um crescimento extraordinário, baseados no censo do E IBGE isso em 80 entre 70 e e 80. 80. Essa década aí. Baseados no censo do IBGE de 1970 e no censo do IBGE de 1980, nós apuramos um crescimento de 8.000 pessoas. Isso é muita gente, porque em tempos mais áureos ainda, né? Agora nós tivemos no último censo um crescimento muito pequeno populacional, no censo de 2022, mas assim, nos tempos mais áureos, nós tínhamos um crescimento de cerca de 2.000 pessoas por década de estoque, né? Chama estoque, né? E ali nessa década entre 1970 e 1980, nós tivemos um estoque de 8.000 pessoas. E essas pessoas, essas famílias foram chegando e foram adquirindo, Sérgio, sim, sem maiores controles, porque até nem dava tempo, porque, na verdade, havia uma necessidade, se essa necessidade está sendo atendida até de certa forma, né? Só para Nós situar o nosso ouvinte ali, a audiência, né, a Polar em que momento ela está instalada e ela vira Antártica, cresce, passando a ser uma grande indústria também Estrela? Em que ano? Está relacionado ali nesse na período, né? verdade são 2 são não, né, não, ela tem, tá, você tem razão absoluta, tem razão absoluta. Finalizar, acho que Porque é o seguinte, em 1969, isso também contribui, você tem assim, está absolutamente correto nesse aspecto, porque pensando agora, em 1969, a Polar começa uma transição de passar para a Antártica, sim. ao controle da cervejaria, que se consolida em 1972, e que também há um crescimento muito grande da cervejaria, que foi ocupando aquela área, né, onde ela ficou instalada durante muito tempo, mas a Polar tinha uma característica, Sérgio, e ela contribui, mas contribui de uma forma diferente. Porque quando ela cresce, ela valoriza mais o trabalhador local. Aquele com nome germânico, que tem uma tradição, que conhece a cultura, sabe? Da cerveja, que está relacionado com o Kep, com o festival do chucrute. Esse povo, então, ele é todo absorvido na cervejaria. Aí não sobram pessoas, trabalhadores para as outras obras. Tu entende como ela contribuiu? impactou utilizando a mão de obra local e valorizando, né. Eu conheço histórias de festas de fim de ano, presente para as crianças, era uma coisa, assim, incrível. E uma empresa, até hoje, que eu tenho conhecimento, valorizou os seus colaboradores como essa companhia. Mas, Sérgio, voltando à situação, então as famílias elas foram se estabelecendo nessas áreas, Vila Teresa, bairro Marmite, bairro das Indústrias, né, Moinhos, toda essa área aí, as famílias foram se estabelecendo. Daqui um pouco veio o estado, que é o município, instalando a infraestrutura urbana, colocando ali
a escola, a igreja veio e se instalou, a creche, o posto de saúde, tudo se estabeleceu. Então, isso também ocorreu em outras áreas de Estrela, até no centro, né. A rua Coronel Misa, que foi muito afetada pela cheia, a partir da segunda gestão do Bertoldo Gaussmann, ele aterrou a ponte, ele fez um aterro a partir da ponte alta do Oriental para dar acesso ao centro da cidade, não para as pessoas se estabelecer para além da rua, para dentro da área de inundação. E aí se construiu uma série de prédios ali, que todos foram inundados agora, com a cheia de 2024. Então, Sérgio, nós fizemos, pastor Calherana, um trabalho muito grandioso que nós publicamos no livro Legado das Águas, Memória e Reflexão. Trouxe o livro hoje? Não, eu não trouxe o livro, mas Deixa eu só colocar um ponto bem interessante e tem muito a ver com o que a gente está falando, que são os próximos anos, né? É o futuro, né? A gente tem esse impacto transformador de forma positiva, né? Naturalmente, economicamente falando, foi uma transformação positiva, mas é justamente o desenvolvimento ocorrendo, sendo feito, sem a devida orientação, sem o devido controle. Que é um dos tinha o devido planejamento. Exatamente, que é um dos grandes males da nossa sociedade de modo geral. Você invade áreas que não poderiam ser ocupadas em função da possibilidade de você ter mão de obra mais barata, condições adequadas para que elas possam morar. Então, em vez de um planejamento, então, é um desenvolvimento desenfreado, descontrolado, que aí nós estamos falando aí de 40 anos depois, traz o seu resultado, né? Praticamente 50, né? Praticamente 50 anos depois, você tem o resultado de uma condução. Construído nessa área, a partir e aí, então, essa cheia de 2024, ela apresentou a conta, Exato. tudo, Sérgio, que foi construído, tudo, Não, foi devastado. não, você falando assim, eu tive a oportunidade, né, moro de frente para Coronel Mirnes, né, tive a infeliz oportunidade de assistir à invasão das águas e o avanço em toda a cidade, mas principalmente ali, né. E aí, hoje, quando você fala, você traz essa informação, eu compreendo perfeitamente esse conjunto, né, climático, destruindo a cidade, né. Então, até então, eu diria assim: "Não, é impensável, como pode ter invadido a cidade?". Mas, na verdade, foi a cidade que invadiu a natureza, né. Então, é assim, isso agrega muito para conhecimento de tudo isso. Sérgio, tem uma historinha ali, não sei se você lendo ou não, mas eu encontrei na literatura, eu vou comentar com vocês, né. Então ali chegaram os primeiros portugueses a partir de 1800, foram se instalando, ali onde está situado o museu da família Schinck, ali foi a primeira sede da Fazenda Estrela e tal. E houve alguns desentendimentos com os indígenas que foram sendo, né, então, incentivados a desistir dessas áreas. E perguntaram para os indígenas: "Agora, então, a quem pertence essa área?" Diz: "Ao rio". Os índios dizem: "Não te preocupa, que essas áreas que vocês estão tomando aqui tem dono", porque os índios eram nômades. Eles eram nômades não é por outra razão, a não ser que eles conheciam o histórico do rio, que o rio né, regularmente ele se apresenta com as suas cheias. Então os rios, nestas épocas de pouca precipitação, eles se aproximavam, caçavam, pescavam, Uhum. pescavam na mata ciliar, eles eram extrativistas também, de certa forma eles pescavam e tudo, e animais próximos, né, aquáticos e tudo isso. Mas nesses períodos que eles já conheciam, tipo, a partir do mês de maio, eles faziam a migração para as áreas altas, né. Então eles diziam para os portugueses: "Não te preocupa, Tem o rio vai apresentar a sua conta", né. Então é isso, né, Sérgio. O bom, que muito bom, muito bom. Importantíssima a tua colocação aí. É o que eu falei antes, né, como a história tem contribuições para o nosso aprendizado, né. Se a gente não sabe disso, não conhece essa história, e aí o Ayrton tem livro publicado, tem Memorial de Estrela que tem aí informação para quem mais quiser saber, né, mas como isso é fundamental, inclusive para um planejamento, né, não legal. existe planejamento sem conhecimento anterior, né, apóstolo Wagner. Acho que é uma excelente participação aí do Ayrton, Muito boa, dentro né. desse podcast, né. Claro, é Uma abordagem. importante, Ayrton, porque
É isso que nós estamos buscando, né? É de fato para poder até ter uma explicação para as pessoas. Eu fui vítima também, né, fui vítima terrível disso tudo, porque de repente tu chega em 1999 em Estrela, e eles te apresentam um plano diretor que dizendo assim: "Ó, acima de 24 você pode construir sob pilotis até 27, e acima de 27 tá livre de enchente", né. E aí então essa estupidez, né, Exatamente. ela É ela uma uma ignorância, no ignorância sentido da falta de de informação. quem está ali e por não contar a história. Por isso que uma pessoa como você, um historiador, é importante para uma região, para uma geografia, pessoas que realmente buscam a fundo, né, a conhecer e trazer e esse diálogo, Ayrton, ele não pode terminar, ele tem que continuar, ele tem que ser expressado através de um museu, ele tem que ser expressado para as crianças na escola saberem, né. Então, inclusive até quero fazer ó, aqui um adendo, uma notificação aqui, né, o meu neto Benjamin, quando viu o Ayrton um dia nós estávamos ali recebendo o ilustre Alexandre Garcia ali no Polar Tour, né, hoje, no Palace Hotel, e ele olhou o Ayrton e falou assim: "Aquele professor é o meu professor de história, ele é muito inteligente, ele sabe tudo de Estrela", né, então como é bom tu ver uma criança de 7 anos de idade já identificar alguém que preserva a história e sabe conhecer a história, e para nós, no Travessia, é muito importante, porque nós acreditamos a importância do rio, que nós não podemos virar as costas para o rio, mas pensar em fazer com que esse rio se torne algo tão lindo para nós e tão próximo de nós, que a gente possa explorá-lo de forma turística, de forma artesanal, de forma da pesca, conservando o rio e trazendo fazendo com que nós sim venhamos a fazer parte do rio, não o rio, né, o rio não nos invadiu, nós o invadimos, então que esse pensamento tudo, né, que nós estamos fazendo estruturas tudo, mas as estruturas de cimento que estão fazendo, para passar por cima dele e tal, é eu vou sempre para Corrientes, eu passo por lá para ir pegar o Chaco e vou até o norte da Argentina, lá na cidade de Santiago del Estero, e quando eu passo tem o rio Paranazão que passa no meio de Santiago de Corrientes, e quando tu olha para baixo, assim, passa uma ponte linda, embaixo é uma praia, numa cidade de 500.000 habitantes, e do outro lado 1 milhão de habitantes, que é o Chaco. E quando tu passa ali, o que que tem? A população usando, a população fazendo uso do rio para banhar. E o comércio está ali, sabe, e usando o rio e respeitando suas margens, porque ali do lado não tem nada, do outro lado é florestamento total e as pessoas caminham, correm, andam de bicicleta. E esses referenciais são fundamentais, né, E buscar isso, olhar Blumenau, olhar este local que o senhor está citando, né, buscar, assim, o que as pessoas, as instituições, órgãos públicos de outros locais, a defesa civil, governos, como eles estão trabalhando a resiliência, né, a partir de uma reconstrução, porque Rio sempre, em dado momento, ele deixa algum ensinamento, né. E a gente às vezes, deixa de lado, a gente protege tanto as crianças, né, isso é uma realidade hoje, é um posicionamento da sociedade moderna, a proteção às crianças, e protege tanto que não permite que elas tenham acesso muitas vezes à informação, né. Protege com tanto mimo, com tanta atenção, mas a gente tem que entender isso que você traz do teu netinho, isso, né, assim, olha só como a criança ela observa. Como ela tem a percepção e ela tem o entendimento, né. A gente muitas vezes acha que a criança não presta atenção nas coisas, ela entende e reconhece. Isso é uma coisa interessante. A criança reconhece quando ela tem contato com uma pessoa do bem, com uma pessoa que ensina, que traz informação. A gente precisa incentivar as crianças a lerem, a pegar o livrinho, a sentar, conhecer a história, né. Levar as crianças nos memoriais desses museus, veja bem, aposto, seu menino incrível, né, um carinho todo especial, recebi um abraço dele naquele dia que guardo no coração. Veja bem, aposto,
A gente organizou o Memorial de Estrela em 2021, inauguramos. Nós recebemos lá 22.000 pessoas. Eu posso lhe garantir que 70% de crianças, e todas elas, naquele espaço de memória, de história, elas ficavam maravilhadas. Então, assim, Sérgio, isso que você coloca é extremamente importante. Nós devemos oportunizar as crianças, porque, por incrível que pareça, apóstolo, as crianças sabem quando estão diante de algo de valor. Impressionante. E elas sabem, sabe, apreciar isso e sabem, assim, ó, absorver, olhar com o seu olhar curioso, que criança é esponjinha, né? Se você oportuniza coisas boas, ela vai levar para casa coisas boas. Aí quantos pais depois eu encontrei ali nas ruas, ali na praça, né, na Barreto Estreita, bah, meu filho teve lá e disse, bah, aquele telefone, eu também. Aí mais tarde o menino e a menina voltavam ao memorial com o vovô, com a vovó, com o papai, com a mamãe, aí queriam vir no sábado para conhecer mais. Então, apóstolo, temos que oportunizar. Se nós oportunizarmos, nós vamos criar uma geração mais consciente. Veja bem, essa questão que o senhor colocou, o Sérgio também colocou assim, a questão assim, ó, de nós termos sabedoria para utilizar os recursos hídricos. Eu vou fazer uma colocação para você, Sérgio, incrível. E está lá no Memorial de Estrela, que eu deixei lá um mapa. O Vitorino José Ribeiro, que adquiriu essas terras dos irmãos Teixeira, em 1830, e criou a colônia Estrela, e depois o seu enteado, Antônio Vieto de Sampaio e Mena Barreto, fez o desenho da vila, tá? Eles que quando criaram a colônia Estrela, olha a sabedoria destes homens. Eles criaram todos os lotes em tiras. Em tiras. E todos os lotes tinham acesso à água, para ficar próximo da água e para ficar longe também. Sim, entendi. Compreendeu? Estavam até lá embaixo, junto ao rio, mas tinham 2.800 lotes foram instalados naquela área de Estrela, naquela Sim. colônia. E, Sérgio, nenhum ficou sem água, mas nenhum também ficou Debaixo do d'água. alagamento. Porque todo lote é inacreditável. Aqueles homens de 1856, com essa sabedoria tão extraordinária. Aconteceu com o homem, né? O que aconteceu com Não, Sérgio, isso. O que aconteceu, Quando olha, tá lá os 2 mapas. Não, é a ganância, é a ganância. Eu vou dividir esse lote aqui em 10, então vou vender aquela parte lá de baixo um pouco mais barato, essa aqui vai ser valorizada, tal. Loteei tudo, vendi. Igual para todo mundo. Vendo pro pobre lá embaixo, pro rico aqui em cima, e vou ganhar dinheiro do pobre e do rico. Não, porque ele não queria saber de problemas com as cheias, que eles sabiam, né, que eles conheciam, que até os índios já tinham comentado com eles, e eles sabiam também que uma propriedade sem água não funciona. Então eles resolveram esses 2 problemas no conceito, né. Que maravilha. Que sabedoria. Tem, assim, a gente pode abrir um outro podcast só para falar dessa história, né? Faço questão de perguntar, tenho 1000 dúvidas, mas não é o nosso, a nossa mesa hoje aqui, ela tem. Claro, claro. Ou também, além desse compromisso histórico, né, tem esse compromisso também de mexer com as pessoas, né? A travessia, ela, além de homenagear aqueles que atuaram nas enchentes, que têm uma consciência e vêm trabalhando para a melhoria desse ecossistema que a gente vive, a gente precisa chamar a atenção das pessoas para a integração delas com a natureza, né? E aí tem uma colocação, eu repeti já isso em outros podcasts, mas é uma postura que a Morada Comum traz, né, que é tratar a sustentabilidade, a ecologia, a proteção ambiental com um olhar que não seja só uma bandeira da esquerda. Existe uma miopia no Brasil de que a ecologia, a sustentabilidade é uma bandeira da esquerda, e não deve ser. Esse tema, ele é um tema que deve ser alinhavado por todos os segmentos da sociedade. Não existe. A gente está falando do nosso planeta, do ambiente que a gente vive. Então não é direita, esquerda, centro, tal, não é isso.
Não se trata disso. E a morada comum tem um propósito muito interessante, isso foi um dos aspectos que me convenceu, me convidou, me incentivou a participar do projeto, que é trazer esse assunto de forma mais ampliada, para que todo mundo possa discutir, todo mundo possa contribuir com esse olhar, né. Isso faz uma diferença muito grande, parece óbvio, mas não é, né. Então, a gente tem conversado com muitas pessoas, o apóstolo Wagner muito mais aí, né, debatendo esse assunto, e a gente percebe essa percepção. A gente tem oportunidade para redesenhar não só a geografia, mas a mentalidade dessa população. Nós hoje, o Vale do Taquari hoje é a bola da vez, gente. É a bola da vez. Eu acho que fora esse momento que você narrou aqui, muito importante, de desenvolvimento de Estrela e da região, a gente hoje tem um direcionamento de investimentos muito grande para cá. Não só, governamentais, mas também da iniciativa privada, né. Então a gente tem potencial turístico, a gente tem potencial de pessoas para desenvolvimento de empresas modernas, tecnológicas, a gente tem o agro, então a gente tem uma grande oportunidade na mão, mas a gente precisa debater esse assunto e como é que nós vamos encarar esse momento. Esse Debater para construir um saber. Veja bem, a partir das cheias e desse estudo que nós fizemos, Sérgio, nós publicamos um livro, tá? Legado das Águas, Memória e Reflexão. Nós conversamos com famílias, né, assim, foi momentos bem emocionantes até, quando a gente ouviu tudo que ocorreu, as perdas emocionais, álbuns, fotos, coisas móveis e tudo que as pessoas construíram, inclusive a casa, a escola, a igreja, tudo foi, as pessoas ficaram sem nada. Então nós conversamos com famílias, nós conversamos com os órgãos públicos, nós conversamos com as empresas, né, com socorristas e com o Hospital Estrela, Emater, para compreender. A gente tinha o contexto histórico e a gente traz isso no livro, contextualizando cada cheia, perdas e tudo que impactou e como se foi construindo para, né, a resiliência, mas como que nessa cheia aconteceu, tanta devastação. Então precisa primeiro compreender o que aconteceu com as pessoas, como que os órgãos públicos foram impactados, como eles fizeram atendimento a essas pessoas, como os socorristas entraram nesse processo e não fosse eles, né. Como que as empresas, os empresários, o que eles perderam. Que é assim, tu conversa com o empresário, nós conversamos com muitos, perdi 20 milhões, 18 milhões, o que é que tu recebeu? "Ah, eu estou entrando com a força da minha vontade e motivado pela minha família". Veja bem, Sérgio, então nós publicamos o livro Legado das Águas 1, no ano passado, no dia 28 de maio. E agora nós estamos publicando esse livro Legado das Águas 1, que eu tive o prazer de organizar junto com a Lélia Bart e a Gladys Schneider, que são colegas extraordinárias, de uma sensibilidade incrível, né. Então a gente conversamos e reunimos ali relatos de 32 coautores. Agora nós estamos reunindo relatos de 78 autores, né, também nessa linha. Inclusive o meu amigo apóstolo Calherana nos deu um relato emocionante que vai constar no livro. E ele será publicado no dia 28 de maio. Aí, no primeiro, a gente coloca uma lupa em cima do epicentro dos acontecimentos. Agora, esse livro, nós buscamos compreender o processo de resiliência e reconstrução. De que forma que as famílias, né, buscaram atendimento às suas necessidades, buscaram atendimento a uma nova habitação, se sim, se não, as dificuldades que ainda existem, muitas delas, né, relatam muitas dificuldades ainda. Os empresários, como que eles superaram, a partir do que o que os moveu, o que os motivou a continuar depois de ver a indústria toda destruída, né. E ouvimos inclusive, estivemos conversando com a promotora nos dá um relato de 8 páginas, de como que o Ministério Público está
intervindo, está acompanhando, está motivando, está criando condições, né, para que a população, seja atendida e com esse olhar, né, para essa questão fundamental da das áreas de risco, tá. Então prefeitura municipal, câmara de vereadores foi totalmente destruído. Então o legado das Águas 2 já vai trazer. Conversamos com a Assembleia Legislativa, com a Câmara Federal, com o governo do estado, buscando compreender tudo isso, né. Para o livro número 3 a gente fazer um novo trabalho e aí, né, trazer, assim, a nova realidade a partir disso, né. Que a gente percebe que só o governo, só a Secretaria Nacional. O apóstolo estava lá comigo, né, apóstolo Sim. no sábado, né, Aham. 400 milhões entraram ali para as obras de restauração Em restauração no município. no município, né, então ali a prefeita colocou todas as obras que estão sendo feitas, os espaços públicos que estão sendo restaurados, e a gente traz tudo isso no livro. A construção da nova ponte, a Ponte dos Vales, Os usuários. né, depois disso já foi construído também a nova ponte ligando o bairro Boa União a A São José, São José. e tudo isso a gente traz no livro. Construir um saber, né, ver até onde que nós fomos resilientes de verdade, né. Agora, conversamos com a prefeita Gláucia também, porque ela é presidente da ANVAT, né. Então, o Sérgio, os problemas de Estrela, os problemas de Lajeado, o problema de Arroio do Meio, o problema de todo lugar é muito parecido, né. Então o que que a gente percebe agora, essas habitações em área de risco, elas vão ser demolidas, os terrenos ainda pertencem às pessoas, vai levar um tempo até os municípios terem condições de, né, a fazer aquisição desses terrenos e ali nessas áreas construir espaços de convivência, espaços de lazer, enfim, mais resilientes. Também tem um aspecto, né, Sérgio, para não perder essa relação com o rio, né, porque ela é histórica e cultural. A gente tem que estar é importante o fator histórico para a consciência desse povo, né, da população. Agora, Ayrton, assim, até sinto dizer isso, esses livros têm que chegar às escolas, né, esses livros têm que ser compartilhados, assim, acho que isso é um trabalho que envolve todos nós, né, Esse é uma outro apelo que ele precisaria de tomar uma dimensão, maior, viu, Ayrton. E que tu tá colocando é uma coisa muito séria, viu, Sérgio, que ele tem que chegar para a criança, essa informação ela tem que chegar, e é rico o livro, eu ganhei um de presente dele, e esse livro ele realmente ele tem o seu um valor tremendo, né, para que a pessoa tenha isso de cabeceira e ele conheça a história Não, da onde ele vive, da onde como que isso foi tudo construído, né. O que aconteceu durante esse período, qual o legado que realmente essas águas deixam, eu acho que muito importante, muito relevante mesmo que tu falou, desse livro ele fazer parte da grade, do currículo escolar de quem vive aqui. Porque se você for para Israel hoje, eles vão contar para você todas as guerras que Israel passou, pelos exílios. A Bíblia conta até que eles foram para o Egito, conta a história lá dos primeiros povos, né, que saíram, ficaram presos no Egito, voltaram. E isso faz com que Israel é o que é hoje, né. olha o povo resiliente que é Israel. Porque tem história, né. Eles preservaram a história, é isso. só É um outro tipo de catástrofe, isso mas eles são resilientes, todos sabem o que fazer. Dá isso, né, é ensinamento, né, é um É ensinamento. como a gente toda mulher lá tem que andar com a metralhadora do lado, é homem ou mulher, tudo se alista por 2 anos, eles são reservistas até os 30 anos de idade, que tá com a metralhadora em casa. Por que que fazem isso? Porque sabe que a qualquer momento vai vir a enchente deles, né. Vai vir um míssil por cima, aquela coisa toda, né. E a gente tem a compartilhar essa informação hoje com a audiência e um público que nos acompanha, pessoas de jovens maduros e pessoas maduras que nos acompanham, né, e alguns jovens também, nós temos muitos jovens hoje integrados à travessia, é muito importante. Mas eu digo, reforço a questão das crianças, porque essas crianças, nós vamos ficar aí, digamos que mais 30 anos com o prolongamento da saúde, a gente vai chegar aos 100, ok, vou fazer 60, então tenho mais 40 anos. Essas crianças têm 80, têm 100 anos. Eu ouvi hoje o médico dizendo que a gente ganha a cada 3 meses, ganha não sei quantas horas de vida, se você passar a ter uma qualidade de vida elaborada. Essas crianças vão ver mais de 100 anos.
Então eles vão ter 100 anos pela frente para lidar com essas possibilidades e com o clima, com outras inundações. Então não adianta só nós nos prepararmos, nós temos que preparar a geração que vem, porque é ela que vai conduzir os próximos passos, né, isso tem que ser algo E que quanto mais organizado a gente passar, por exemplo, através do Travessia, esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui, muitas pessoas, milhares, milhões vão ter acesso, né. Então nós estamos compartilhando isso. A partir do livro é um documentário, né, já é o segundo documentário, vai chegar às escolas, vai chegar às pessoas. Então eu acredito que é a partir da construção. Sabe por quê, Sérgio? Porque tem diversos aspectos que eu busco na história de Estrela que é um hiato, não tem. Então, há alguns períodos extremamente importantes, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, que encontra um pouco material que conta as dificuldades. Nós somos uma comunidade germânica, sim, sofreram muito, hein, por exemplo. sofreram perseguição e impacto aí durante a guerra. Então ali são anos de guerra, a Primeira Guerra Mundial ali, a gripe espanhola. A gripe espanhola matou 77 pessoas, Estrelas, em um mês. Então veja, mas tem pouca literatura. Então o pouco que tem, nós precisamos transformar isso. Ninguém escreveu o legado do Covid, não escutei ainda, né. Será que alguém escreveu isso aí? Exatamente. Cadê o legado do Covid? 100 anos depois da gripe espanhola, nós tivemos a Covid-19. Exatamente. Sim. E nada muito concreto, né, nada de como se comportar. 18. Eu tenho ali um relato da prefeitura, que a prefeitura faz uma prestação de contas para o conselho municipal, a Câmara de Vereadores na época. Então ele vai assim, eles não entendem o que está acontecendo, então, né, é uma peste, diziam eles. A peste está pegando, a peste matou tantas pessoas, a peste isso mas assim, é o único documento que existe que trata desse período. Então, a gente fazer esse trabalho de resgate, né, e disponibilizar como um documento para essa geração, para que ela porque a dificuldade que nós temos de informações, né, essa a gente pode também ser resiliente com isso e construir uma realidade como o Travessia, como o Legado das Águas, para deixar isso, né, Documentado, né. pessoas tenham informações acerca desse. Daqui a 100 anos, numa nova pandemia, vai ter um registro do que aconteceu, como se Se no que tal deu certo ou não deu certo, onde foi bom, onde não foi. quais as experiências que foram tidas, né. Uma coisa real, né, verdadeira e sem interesse, né. O que nós temos? Eu tenho alguma imagem e umas tirinhas lá que o Rudolfo Maria Hatt escrevia daqui Hein, Ailton, Quase Só- folclórico, né. só pra assim, gente lembrar, né, na reunião que estávamos juntos sábado, que eles falaram, né, fizeram um muro de retenção que foi que foi um tiro no pé, a né. água ficou Todo mundo a vida inteira falou desse muro, até há pouco tempo atrás alguém estava falando de derrubar. Sai o muro. Aí E agora a água foi pior, né, tiveram que mandar a água ficou represada. pra dentro da cidade de Porto Alegre por 15 dias a mais, Exatamente. para poder liberar o povo lá. 15 dias sem faturar, sem conseguir entrar, sem nada, porque tiveram que trazer bomba da transposição do Rio São Francisco para cá. Porque Então quer dizer, exato. Não nem consideraram a eficiência do negócio, né, que as comportas não funcionavam. não prestou e depois só atrapalhou, entendeu? Exatamente, sempre foi um problema e continua sendo. Coisa e gastaram umas fortunas, né, então quer dizer, esse tipo de coisa que que como esse livro deu do Legado das Águas e como a Travessia e como pessoas podem trazer essa verdade para que as pessoas não se enganem mais, né. Não adianta a gente se enganar que nunca mais vai vir água. Não, a água vai vir. Se vai demorar 60 anos, que nós pensávamos em 2023, que só daqui 60 anos de novo, não foi, não demorou, não demorou 60 meses, não demorou 6 meses, estava de novo aí. Então, é importante, esse assunto, Ayrton, e eu te agradeço muito por ter vindo aqui e por trazer toda essa riqueza de conteúdo, sabe, de informação muito importante para nós, para a gente construir isso junto. E que essa pauta, que esse diálogo ele não termine, né, nunca.
e que Pode. saindo de nós continue na vida dos nossos filhos e netos, Só sabe que eu penso, bisnetos, né? apóstolo, que o que vem de encontro ao que o Sérgio fala, isso precisa ser um tema recorrente na escola. Completamente. Precisa entrar na escola, principalmente Até no Rio Grande do Sul. escolas que atendem essa clientela mais em cota mais baixa. Isso precisa ser trabalhado em escolas, né? Como também o trânsito, como São 180 e poucos mortos, né? Tivemos, e 20 e poucos corpos que não foram achados. então Isso precisa ser interrompeu a história de 180 famílias. Apóstolo, o quanto que o senhor ouviu dizer assim: "Foi alertado, mas não quis sair"? Eu conversei com o comandante Maia há poucos dias, o comandante Maia também da Defesa Civil de Lajeado, do Corpo de Bombeiros e tudo. Então ele traz um relato, porque ele também Teve muito, né? pessoal ali da casa dele, mas também trabalhou como um agente da Defesa Civil, né. Então ele coloca assim, que as pessoas eram alertadas, mas aqui nunca chegou. Olha quantos bairros nobres foram atingidos, Ninguém acreditava, né? pessoas de classe média alta. Outras regiões, né, pensando a região Vale do Taquari, algumas regiões foram bastante afetadas Incrível que e pareça, pessoas pessoas com com poder informação, elas se apresentavam, é, resistentes às informações, porque elas estavam baseadas num conhecimento que não tem valor. exato. Não, mas aí Assim, ó, uma coisa nunca chegou assim, mas agora vai chegar. É meia verdade, é uma mentira, né? a verdade já havia chegado, né. Nunca chegou não é uma verdade, né, nunca chegou. Não, é a meia verdade, Sérgio, que vira uma mentira, né? Então, Porque assim, ó, eu não, isso aqui nunca chegou. Não, nunca chegou é mentira. então isso, É. a partir do aí que vem a questão. A partir do momento que tu leva isso para dentro da escola, o aluno já vai sair com aquele, né, não só porque ele foi atingido, mas ele vai sair de lá com uma consciência. O ponto chave Conhecimento. desse aspecto, assim, Travessia, Cristo Vive, Ayrton Engster, Sérgio Santana, todos nós podemos dar nossas contribuições, mas a gente precisa que haja contribuições de um outro patamar, de um outro nível, tá? Governamental, o legislativo, essas pessoas, além do que a gente pode fazer, elas têm na mão poder para fazer as alterações, as mudanças. Precisamos incluir no no programa didático das crianças a ecologia, o meio ambiente. Não somos nós, a gente pode até pleitear isso, você pode pleitear, porque você tem os livros, mas essas pessoas que estão em condição de influir diretamente, elas têm que estar conscientes do papel delas. Mas nós precisamos chegar enquanto sociedade. Não, Organizado. com certeza, E não. não mostrando que nós temos, material valioso. Não estou repassando para elas a responsabilidade. Não. Eu só estou assim, A responsabilidade é de é de todos, eu estou dizendo para ele, para elas, né, para essas pessoas, né. Falando que eles têm o poder de fazer acontecer. Vocês têm que contribuir, porque quando a pessoa chega ao patamar, né, de poder, né, as prioridades muitas vezes são outras. E aí, detalhes como a Mesmo que educação diz assim, trabalha urgente, esquece o importante. Tá? Aquilo que vai aparecer, que é mais ruidoso, resolve, mas esquece, tu tem que fazer os dois. O importante é importante, que é estrutural. E urgente Isso. porque precisa de uma atitude. Mas tu precisa trabalhar o que qualizar. Realmente o que acontece, Sérgio, é que o importante é esquecido. E é só atende aquela questão do urgente, né? Então isso é assim, Sérgio, mas nessa linha que você colocou. Eu acho que nós, enquanto sociedade, né, enquanto cidadão que tem consciência da sua existência e das suas responsabilidades, como um cidadão que tem a sua família, como um cidadão que congrega numa igreja, que tem o seu filho numa escola, né, e tudo, participa do clube e tudo isso. Então nós temos que ser protagonistas. Exatamente. Nós temos que unir com outras pessoas, não no sentido de, fazer julgamentos, mas de construir conhecimento. E eu contigo,
Calherana, a gente sempre que nos encontramos, nós construímos um conhecimento, e da mesma forma com o Sérgio. Então esse conhecimento nós não podemos deixar que ele se estabeleça só na nossa existência, só na existência do Sérgio, do Calherano ou do Ayrton. Eu penso que nós estamos no caminho certo, na medida em que temos o projeto da travessia, da ONG, da participação de vocês, pessoas extremamente importantes, né, influentes, né, na nossa sociedade, formadores de opinião. Eu com o livro, então nós temos que fazer com que isso que a gente observa fora do círculo do poder, né, fora do teatro maior, que a gente, com o nosso olhar mais humano, mais próximo, mais coração, mais acolhedor, que a gente se aproxima daquelas pessoas, como o senhor fez lá no epicentro da enchente, que distribuiu 45.000 cestas básicas. O senhor sabe que aquelas pessoas sentiram, o que elas passaram, como elas se apresentaram, que estávamos chegando à beira do caos, estávamos ali a um passo de se estabelecer o caos, né. Então, olha quantos caminhões estão. Então tudo isso nós precisamos produzir documentos, nós precisamos construir literatura, nós precisamos construir vídeos com a nossa voz. E repito novamente, não é ocupar o lugar de nenhum órgão, porque todos eles, se existem, eles são importantes, eles estão estruturados por uma razão, um estudo científico que estabelece que cada função na sociedade ela tem a sua razão de ser importante. Mas veja bem, nós enquanto sociedade, nós temos que fazer esse movimento. Por exemplo, o secretário da Defesa Civil Nacional. Eu tive a honra de entregar o livro para ele, mas não era o livro do Ayrton. Era de 33 coautores, de pessoas do Hospital Estrela, da Emater, dos socorristas que estiveram dentro do rio, tirando as pessoas de cima das casas no último e derradeiro momento antes das pessoas e das famílias se afogarem, compreendeu? Então, assim, eu estava entregando para ele, Sérgio, um livro que ele é porta-voz de todas essas criaturas, de todas essas pessoas, de todos esses órgãos. Quando eu estive com a promotora, eu disse para ela: aqui está concluído o nosso ciclo do livro Legado das Águas. Porque eu estou lhe entregando um documento, um depoimento, né, de todas essas questões que são abordadas. E aí até fiz algumas considerações para ela. E a promotora, a doutora André, incrível. Olha, nós estamos muito bem servidos no Ministério Público Estrela Calherana. Ela é muito sábia, ela tem grande conhecimento na área do meio ambiente. Ela, inclusive, tem especialização na Espanha na área do meio ambiente. Veja bem, Que maravilha. e ela aceitou. Estão lá 6, 7 páginas da promotoria dentro do livro Legado das Águas 2. Então, Sérgio, na minha opinião, na minha forma de pensar o mundo, é que eu não posso passar, apóstolo, né? Falando isso e dizendo aquilo na esquina, não resolve. Nós precisamos construir um conhecimento, nós precisamos ouvir as pessoas e, a partir daí, nos posicionar de uma forma inteligente. Para gritar nas esquinas, não pau. Verdade. Para criticar tudo isso e aquilo, as redes sociais, elas são pródigas. Agora, nós, cidadãos conscientes, precisamos ter claro que, a partir destas ferramentas que nós recebemos tão generosamente, fruto do conhecimento humano, né, dessa grandeza que Deus nos deu como humano, de utilizar essas ferramentas como instrumento de transformação, de construção de saber. Não é para nos contrapor à ignorância e nem a ideologia de pessoas desse mundo. Mas é sim, eu sou defensor do saber e do conhecimento, né? Mas não basta isso, eu ter para mim e o senhor ter para o senhor.
Por isso que eu sinto Dá certo ser bem rápido. o mesmo que eu e o mesmo que o Sérgio. Acho que os nossos propósitos são comuns e por isso essa tarde foi simplesmente maravilhosa poder estar aqui compartilhando com vocês. Uma verdadeira aula, meu amigo Ayrton. Muito obrigado aí por compartilhar tanto conhecimento e tanta vontade de transmitir isso, né? Acho que você tem isso, É, eu disponho, um professor é muito importante, é um grande professor e o assim, essa figura do professor é muitas vezes desdenhada e desqualificada, né? Ela é a figura mais importante da sociedade. Nós precisamos de bons professores, pessoas que transmitam conhecimento, que tragam informação, que formem uma nova geração, que façam essa travessia, né? Acho que o nome do projeto ele é grandioso, porque ele propõe justamente isso. Vamos nos transformar, vamos atravessar esse período, né, para um novo momento, né, apóstolo Wagner, E acho um que bom, É isso aí. professor, Sérgio, um bom pai é um bom professor, um bom pastor é um bom professor, um bom profissional de comunicação é um bom professor. Então nós temos que ser bons professores, passar para Passar para essas próximas gerações, né? isso contribuir. É. Apóstolo. É isso aí. A gente fica feliz. Obrigado, Ayrton, de estar com a gente. E toda essa entrega tua hoje aqui foi muito bom. Entregou muito. E eu falei para vocês que ia ser relevante esse conteúdo e que você possa compartilhar e passar esse conteúdo para mais pessoas. E eu quero agradecer a pessoa do Ayrton, desse nosso grande mestre, o Sérgio também, a Morada Comum e todos os que estão envolvidos, né, no projeto Travessia. E dizer assim que realmente eu saio daqui mais enriquecido ainda. Obrigado, Ayrton, porque hoje eu fiquei milionário. Recebi muita informação e que Deus continue te abençoando e te usando para você ser esse instrumento, né, e criar ferramentas tão importantes, que são ferramentas que vão perpetuar, que não vão fazer um homem que nem eu, chegar em Estrela, perguntar pro vizinho, aqui vem água, ele vai dizer não. E eu construí um empreendimento de milhões e perder no outro dia com 87 funcionários. Porque eu perguntei pro vizinho da frente, nunca veio água, aqui é 28,60. É 27 é o máximo que o rio vai, né? Não li o livro do Ayrton. No livro ainda não estava escrito, né? Agora alguém vai pegar esse livro e vai ler e vai falar, não, pera um pouquinho. A história conta coisas muito sérias aí, né? Gente, Mas tá bom, muito bom. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Até o próximo podcast Travessia. até o próximo. Obrigado, abração. Tchau.